Não, não, isso que você... Esqueci do microfone. Não, isso que você vai ver não é literalmente um vídeo explicando sobre o Big Bang, mas sim um trabalho de física que eu já decidi editar e postar aqui para ter um vídeo a mais para postar. Qual é a função da física? De acordo com o Google e com a representação mais comum, a gente pode falar que a física serve para definir quais são as leis que regem o universo. Além disso, uma das funções da física é prever o futuro. Como assim? Não entendi. Dando um exemplo clássico, é a partir da física que fazemos os cálculos de se uma bolinha numa velocidade x está indo do ponto A ao ponto B, quanto tempo ela demorará para chegar até o local desejado. Se podemos usar a física para prever o futuro, podemos usar ela para rever o passado? Sim e não. Sim, pois o resultado da nossa conta anterior é constante. A gente pode fazer a conta mais no futuro, vamos chegar que ela demorou um tempo e Y estava na velocidade x, independente de em que momento nós fizemos essa conta, porque as variantes sempre serão as mesmas. Não, pois é impossível usar simplesmente as contas para descobrir onde a bolinha estava no momento 1 segundo negativo, ou seja, 1 segundo antes dela ser lançada. Ou seja, se por algum motivo você tentar diminuir essa conta pelo tempo de vida do universo, não, você não vai chegar onde a bolinha estava durante o Big Bang. Ou seja, apenas com a física, apenas com cálculos isolados, a gente não consegue chegar, por exemplo, na origem do universo. Ah, para de falar balela. A origem do universo veio através do Big Bang, que foi uma explosão. Primeiramente, o Big Bang não explica a origem do universo, e sim o início da sua expansão. Segundamente, apesar do nome Bang, não é uma explosão, está mais perto de uma inflação. Eu consigo te dar exemplo de duas coisas que têm Bang no nome e não são explosões. Aí, terceiramente, não existe acreditar no Big Bang. Como já diria Carl Sagan, I don't want to believe, I want to know. Traduzindo essa frase, eu não quero acreditar, eu quero entender. Porque quando estamos falando de ciências, não se trata simplesmente em acreditar. Ah, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Não. Se trata de entender e descobrir. É isso. E já que ninguém ensinou Big Bang para vocês, pelo menos não tão bem quanto eu, vamos começar a explicação. Era Planck. Durante esse estágio, todo o universo estava concentrado em apenas um ponto, bilhões e bilhões de vezes menor que um núcleo atômico. A temperatura desse núcleo era de 1 vezes 10 na 35 graus. Devido à alta densidade nesse minúsculo ponto e as temperaturas inimaginavelmente grandes, não haviam sequer luz ou minimamente átomos se formando. Toda a era Planck durou menos que um segundo. Após o fim dela ocorreu o período de inflação, que é erroneamente confundido com uma explosão. Durante esse estágio inicial da inflação, ainda não haviam átomos ou luzes. Os primeiros sinais dos átomos vieram logo depois do período de inflação, na Era dos Quarks. Com o universo ainda se encontrando numa imensa instabilidade, nenhuma partícula ou sinal de luz foi capaz de se formar. No entanto, foi capaz de formar os primeiros núcleos atômicos, ou seja, prótons e nêutrons. Um segundo após o início da expansão, o universo já possuía 10 anos-luzes de tamanho. Tudo isso em apenas um segundo. Em 20 minutos, surgem as primeiras partículas de hélio e lítio, coisas básicas do universo, já que são formadas pelo número mínimo de átomos possíveis. Em 50 mil anos, os primeiros sinais de gravidade surgiram, já que o universo ainda era puro gás e radiação. Com pouca massa no universo, era difícil que existam grandes sinais da gravidade. Em 350 mil anos, o universo já era composto por 75% hidrogênio, 25% hélio e uma quantidade insignificativa de lítio. Só aí, com o universo já podendo respirar um pouco e tendo um tamanho suficiente para não ser tão denso, o universo finalmente conseguiu soltar suas primeiras partículas de luz. Essas partículas de luz hoje são que causam a radiação cósmica de fundo. Em 100 milhões de anos já haviam se formado os primeiros núcleos de galáxias. Em 200 milhões de anos, a estrela mais antiga já observada foi formada. Em 400 milhões de anos, a galáxia mais antiga já vista estava completa. Em 1 bilhão de anos, já estava quase tudo pronto. Boa parte das galáxias que conhecemos hoje já estavam formadas. Mas, mesmo ao final disso, ainda ficaram algumas pontas soltas. Como chegaram a essa conclusão? Quem formou essa teoria? Bem, vamos explicar agora. Primeiramente, o primeiro passo para desarmar alguém que não acredita numa teoria científica é tirar o elefante da sala, a palavra teoria. Quando estamos falando de ciência, falar teoria científica é o nível máximo que qualquer ciência pode chegar. Acima disso só tem leis, e as leis estão dentro de teorias. Por exemplo, a teoria da gravidade. Dentro da teoria da gravidade temos a lei da gravidade. Como já foi dito, o Big Bang não foi descoberto através de cálculos. Na verdade, teve sim alguns cálculos envolvidos, mas vou falar deles mais pra frente.
para descobrir uma coisa como essa, tivemos que usar diversas teorias de coisinhas que são espalhadas pelo nosso universo, como por exemplo a radiação cósmica de fundo, que hoje nós podemos considerar um fóssil dos primeiros registros de luz de todo o universo. Um exemplo melhor ainda é um efeito que chamamos de redshift. Não, ele não tem nome em português. E é bom que não tenha. A física é terrível dublando nomes. Sabe matéria escura? Então, o nome tá errado. Era para ser matéria escondida, ou alguma coisa assim. Mas eu não tenho tempo para falar sobre isso. Voltando ao que eu estava falando, muitas pessoas já viram aquela famosa imagem de Isaac Newton, onde está todo mundo morrendo de peste negra na época medieval, e ele tá lá no quarto dele, haha, luzes, colocando um prisma em cima de uma mesa e fazendo sair várias luzes. Resumindo de maneira meio mal, todo elemento químico deixa uma impressão digital que são formadas por feixes de luz, e os feixes de luz dos elementos químicos presentes no Sol formam o arco-íris. Claro, as luzes não são feitas apenas de elementos químicos presentes no Sol, mas também de alguns elementos químicos presentes na nossa atmosfera. E uma curiosidade, quanto mais longe, maior o comprimento de onda, ou seja, mais avermelhado é. Não, eu não sou bom resumindo, eu vou tentar desenhar. Imaginemos que temos uma estrela com esse comprimento de onda, ou seja, extremamente azulada. Quanto mais longe ela vai, mais ela se estica, ao ponto de que ela vai ficar assim. Ou seja, a estrela não deixou de ser azul, ela apenas ficou avermelhada na nossa atmosfera. E quanto mais longe e mais rápido o afastamento dessa coisa da Terra, então maior será o redshift, mais avermelhada essa coisa ficar. Ou seja, se você vê uma esfera de fogo enorme no céu, relaxa, não é um cometa vindo para a direção da Terra. Provavelmente é alguma coisa se afastando. Provavelmente. E o redshift tem uma certa ligação com o Big Bang, porque estamos considerando assim que quase todas as galáxias que conhecemos estão se afastando de nós de maneira desenfreada, a cada momento aumentando sua velocidade. Ou seja, se tudo no universo se afasta, então teve algum momento que estava tudo junto. E a partir disso, voltamos para o ponto que já foi citado anteriormente. Todo o universo condensado numa minúscula massa menor que um átomo. Sim, eu sei que essa mímica não é menor que um átomo. É um C. Einstein estava errado. Einstein é com certeza o físico mais famoso conhecido. Um dos seus feitos foi formular a física moderna que usamos até hoje. Porém, ele era físico, não onisciente. Era óbvio que em alguns pontos ele iria errar. Por exemplo, uma de suas crenças era que o universo é estático. Ele não aumentava nem retraía. E não, eu não tô gravando isso do paraíso. Eu sei que tá muito iluminado lá, mas eu não sei porque isso está acontecendo. Mas apesar de Albert Einstein acreditar nisso, vários outros físicos discordavam dessa teoria. Entre eles estavam dois físicos especiais, um deles sendo padre, que decidiram fazer um experimento, fazer contas isoladamente cada um para confirmar assim a hipótese do Big Bang. Em momento algum do experimento se falaram, e mesmo assim chegaram no mesmo resultado, assim publicando o artigo e confirmando a sua existência. O que Albert Einstein achou disso? Não sei. Procurei no Twitter dele, mas não achei nada dele falando sobre isso. Sim, eu acabei de refutar o que já foi dito lá anteriormente. Podemos sim chegar a coisas muito antigas através de cálculos, mas temos que usar lógica, não apenas os cálculos e tentar resolvê-los. De acordo com outros cálculos feitos por outros físicos, podemos estimar que o universo tem 93 bilhões de anos-luzes de tamanho. E com isso tudo de espaço, meu sonho é desmatar metade e fazer um McDonald's bem grande. Bem, eu acho que é isso. O vídeo já tá com 9 minutos, mas depois que eu cortar todas as partes que eu tô gaguejando, ele vai ficar do tamanho de um TikTok. É isso. Me dá 10. Boa noite.